É com muita alegria que hoje, no Dia do Escritor, estamos recebendo Lúcia Amaral, né, essa figura ilustre mipibuense, que merece todas as honras de todos nós, no Museu do Engenho, onde ela foi responsável por praticamente todos os conteúdos que aqui se encontra, que vocês merecem vir conhecer e estão convidados a vir conhecer. Este livro, Engenhos, foi feito e produzido na pandemia, né, nesse momento tão triste e relevante nas nossas vidas, e foi produzido enquanto estávamos na pandemia. Como os outros também, ela tem grandes obras muito relevantes da nossa história, um município cheio de história e cultura que merece que todos conheçam, toda a nova geração, todas as pessoas, os mipibuenses que moram dentro e fora da cidade, como também os turistas. A cidade está começando a receber, a retornar esse turismo, e eu acho muito importante que todos conheçam a nossa história, porque realmente é uma cidade linda e histórica e que merece ser valorizada e conhecida. Bom, hoje eu estou aqui em São José do Mipibu, olhando, vendo, me deliciando com o Museu do Engenho, que está sendo criado, praticamente criado, e futuramente será inaugurado para o deleite dos mipibuenses e todos os turistas que venham à cidade de São José do Mipibu para conhecer o Museu do Engenho, onde é tratada a história da cachaça, desde a sua origem, desde que tempos áureos, a história de todos os engenhos que permearam a cidade de São José do Mipibu, ou quase todos, e é uma grata satisfação poder me encontrar nesse local de tantas relíquias e de tantas lembranças para todos nós. É muita satisfação em eu poder falar de modo especial para os mipibuenses. Os mipibuenses que estejam na cidade ou em qualquer parte do mundo, seja mipibuense ou não. Mas eu estou falando dos livros que eu pude escrever, que me foi concedida essa graça de poder falar da minha cidade, começando com o primeiro livro lançado em 2009, sobre Miguel Ribeiro Dantas, o Barão do Mipibu. Posteriormente, enveredei pela história da cidade com o livro No Rastro dos Mopebus. O primeiro livro foi Orgulho Mipibuense, que eu tratava especificamente da vida do Barão Miguel Ribeiro Dantas e do prédio do velho e querido Barão do Mipibu. Posteriormente, eu enveredei pela história do município, inspirada na obra de Gilberto Barbalho. Eu pude abrir um leque maior, consultando outros autores que falavam da história de São José do Mipibu, como Oswaldo Lamartine, Câmara Cascudo e tantos outros norte-riograndenses. O livro do Rastro dos Mopebus trata da origem da cidade, que era uma aldeia, posteriormente tornou-se um povoado com a vinda dos jesuítas, e com seu crescimento ela foi transformada em vila em 22 de fevereiro de 1822, 1872. Posteriormente, foi alçada a categoria de cidade de São José do Mipibu,
e depois São José do Mipibu. Muita gente já conhece um pouco dessa história, mas eu quis me alargar, me estender, abrir um leque maior, como eu já falei, em virtude dos professores, como eu, dos alunos e de uma população que não tinha onde pesquisar a sua história. E durante quase 10 anos, trabalhei nas pesquisas, procurando desvendar os mistérios dos Mopebus, procurando mostrar a seus filhos um pouco do que foi o povoado, depois vila, até os dias de hoje. Fiz também, na mesma ocasião, na mesma época, um livro para crianças verem, sentirem, ouvirem um pouco da história da aldeia, onde elas vão poder brincar, colorindo e lendo, ou alguém lendo para elas, como se formou a aldeia. E hoje é esta cidade querida de todos nós. Pouco depois, na iminência de ser criado um museu que falava da história, ou que fala da história do engenho, ou dos engenhos, eu pude catalogar entre mais de 50 aqueles que pertenciam a São José e a outros municípios que na época eram agregados, faziam parte do território de São José. Consegui ainda coletar 37 engenhos que mostro neste outro livro que foi feito no período da pandemia, onde eu me encontrava reclusa por motivos óbvios, e eu pude escrever a fartura que jorrava da moenda, ou das moendas, que é a história desses engenhos, dos seus donos e onde ficavam. É um relato da saudade que eles deixaram para nós. Depois, curiosa por descobrir o porquê se colocava o nome de pessoas nas ruas da minha cidade, eu fui catalogando, pesquisando, perguntando, escrevi se essa rua fosse minha. É um outro livro que fala dos patronos, fala da localidade aonde fica a rua, uma foto da rua e, dentro das possibilidades, a foto do seu homenageado. Depois, feito isso, eu tenho a grata satisfação de ter feito um livro com todo o material didático que será aplicado, será usado nas escolas municipais. Então, o livro No Rastro dos Mopebus será utilizado como livro base, livro texto, para que o aluno do 5º ao 9º ano possa desvendar e aprender um pouco da história de São José do Mipibu. Quando eu me refiro a São José do Mipibu e não São José de Mipibu, porque também eu fui pesquisar, juntamente com o professor João Maria Lima, e chegamos à conclusão, folheando o livro de Marcos Cavalcante, Municípios do Rio Grande do Norte, se não me falha a memória, folheando esse livro, nós chegamos à conclusão que apenas
São José é São José de Mipibu. As outras localidades que têm a mesma sonoridade do nome que São José tem, como São João do Sabugi, São José do Seridó, Santana do Matos, onde tem um acidente geográfico como um rio, aonde tem uma família que iniciou o povoado e que hoje transformou-se nesse município. Somente em São José tinha grafia diferente. Então chegamos à conclusão e depois lendo um trecho dos frades e padres antigamente, eu comprovei que quando era descoberto um rio, uma comunidade, eles usavam ou o nome do rio, ou o nome de uma colina, ou o nome de uma família que tivesse chegado primeiro e fundado a cidade. Assim, meus amigos, eu pude formar essa pequena coleção juntamente com as lendas urbanas que acompanham o livro No Rastro dos Mopebus, onde eu narro a história das almas, a lenda das almas, da procissão das almas. Narro a lenda da cobra na Lagoa do Bonfim e também a lenda que nós criamos através de uma história, de um sonho, a lenda do rio Mipibu. Então, é a procissão das almas, a lenda do rio Mipibu e a lenda da cobra da Lagoa do Bonfim está narrada em um CD que acompanha o livro. Assim, com essa pequena coleção, que será possivelmente lançada ao público em meados de setembro, outubro. Todos os livros estão na gráfica, alguns já estão comigo e eu lançarei todos simultaneamente. Farei um lançamento quádruplo ou quíntuplo. Todos os livros escritos que estão aqui, eu lançarei de uma só vez, para setembro, outubro. Mas já estamos em preparativos para a localidade, montando o dia e outras providências. E tudo isso eu quero agradecer no dia de hoje, especialmente no dia de hoje, como eu falo sempre, à Secretaria de Cultura, através de sua titular, Mariana Dantas. Já falei que foi ela quem abraçou a minha causa, foi ela quem me deu a oportunidade de mostrar para vocês o que está aqui, neste birô, no Museu do Engenho. Muito obrigada e já iniciei outros livros. Posteriormente a gente conversará sobre eles. Obrigada. São José do Rio Grande, São José de Mipibu, do Riacho da Pituba, da Piaba e do Pitu, São José de tanto engenho dos tempos
tempos memoriais, garapa, mel, rapadura, sobrados coloniais. Santo Antônio, Olho d'Água, Morgado e Mipiú, o Belém, o Ribeiro, no rumo de Manimbu, São Roque, Santa Luzia, São Luís, Vival, São João, engenho que ainda gera receita na região. A fumaça coloria a imensidão azul, o carro de boi gemia na rodagem a trafegar, a moagem conduzia os rumos desse lugar. Calou-se o carro de boi, a fumaça dissipou, o engenho do futuro que no passado chegou, no açúcar que fabrica tanto amargo nos legou. São José do Rio Grande, São José de Mipibu, do Riacho da Pituba, da Piaba e do Pitu, São José de tanto engenho dos tempos memoriais, garapa, mel, rapadura, sobrados coloniais. Santo Antônio, Olho d'Água, Morgado e Mipibu, o Belém, o Ribeiro, no rumo de Manimbu, São Roque, Santa Luzia, São Luís, Vival, São João, engenho que ainda gera receita na região. A fumaça coloria a imensidão azul, o carro de boi gemia na rodagem a trafegar, a moagem conduzia os rumos desse lugar. Calou-se o carro de boi, a fumaça dissipou, o engenho do futuro que no passado chegou, no açúcar que fabrica tanto amargo nos legou.